Antes de entrar no estudo, eu falei esses dias de 2 Pedro, capítulo 1. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1. Irmão, nós nunca podemos desmerecer a fé que Deus nos deu. A Bíblia diz que para cada um, Deus nos deu uma medida do quê, pessoal? De fé. E essa fé, ela resolve. Quando você usa a sua fé, essa fé que Deus nos deu, ela resolve os problemas. Só que o erro de muita gente, falamos esses dias na igreja, muita gente gosta de falar da fé dos outros, né? Porque fulano tem uma fé grande, eu queria ter a fé dele. Não, Deus te deu a fé. E essa fé que você possui pode abençoar você e a sua família, quem crê. Então nunca diminua a sua fé. Nunca, deprecie a sua fé. Não, pastor, porque minha fé é muito pequena. Jesus falou que mesmo que a fé seja do tamanho do grão de mostarda, se você falar, vai o quê, pessoal? Acontecer. Então comece a usar a fé, dizer, não, eu e a minha casa serviremos a quem? Pastor, tem uma pessoa doente, então começa a usar a fé. Não, essa doença já caiu por terra em nome de quem? Aí, olha o que a Bíblia fala sobre a fé. Isso aqui é uma preparação para o estudo. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de quem? Irmão, antes de qualquer coisa, seja servo do Senhor. Você vê que o Pedro, ele teve orgulho de dizer, eu sou servo de Cristo. Quem que é servo de Cristo? Quem obedece a palavra. Quando você começa a obedecer a palavra, seguir a palavra, você é um servo de Cristo. E como servo de Cristo, no dia a dia ele vai te honrar. Quando você orar, quando você determinar, ele vai honrar. Por quê? A Bíblia diz que é Deus que confirma a palavra do seu quê? Do seu servo. Então, seja servo de Cristo. Pastor, como eu faço? Obedecendo a palavra. Mas aí é só um comentário. Tem mais. Aos que conosco alcançaram o quê? Fé. Olha para mim. Por que hoje a gente vê muitas pessoas sem fé? Primeiro, a fé vem pela palavra, irmão. Se você é uma pessoa que na igreja o pastor está pregando, mas você não presta atenção, você não vai ter a fé. Não é só vir à igreja, não é só assistir uma reunião. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Quantas vezes na hora da reunião eu estou pregando, não fique chateado com o pastor. Mas tem gente, irmão, está olhando para o lado, o outro está olhando para o chão, a pessoa não está prestando atenção. Ela não vai ter a fé. A fé é alcançada pela palavra. E a pessoa pode ser quem está chegando agora ou quem está antigo na igreja. Quanto mais a gente ouve a palavra, a nossa fé vai o quê, pessoal? Ela vai crescer, vai se fortalecer. Os homens do passado, como é que eles adquiriram fé? Pela palavra. Mas aí, outra lição a mais. Alcançaram fé igualmente o quê? Preciosa. Irmão, a sua fé é preciosa. Não ache que a sua fé é inferior a de ninguém. A nossa fé é tão preciosa como a fé de Abraão, como a fé dos homens do passado. E é através dessa fé que a família vai ser liberta. Então, nunca, hoje você vê pessoas mesmo julgando a fé, não, porque eu tenho pouca fé, se eu tivesse mais fé, minha família estava na igreja. Nunca fale isso. Se a família ainda não está na igreja, você tem que continuar orando, você tem que continuar exercitando a fé, que logo, logo vai estar todo mundo, quem crê. E olha como é que vale a pena viver a fé. Agora é matéria nova. 1 Pedro, capítulo 1 agora. Você estava no segundo, volta aí. 1 Pedro 1, 9. Olha o que a nossa fé vai produzir, pessoal. Vamos ler bem alto? Diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação do quê? Mas não é só nossa não, salvação da família. Se você não desanimar, continuar na fé, logo, logo, a família vai ser salva. O problema é que muita gente vai desanimando, vai deixando de orar. A pessoa fazia campanha, toda quarta-feira estava orando. Mas com o passar do tempo, a pessoa vai deixando de orar. Porque, pessoal, o que mostra que você está na fé é todo dia você está orando. Todo dia você está determinando. Todo dia, aconteça o que for, você está lá em oração. Quando você começa a diminuir a sua oração, sua fé está diminuindo, você está deixando de viver a fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá o quê? Então, todo dia, enquanto a pessoa estiver no vício, você vai orando por ela, vício, eu te amaldiçoo. Aí você vai orando, Deus, faz ele perder o interesse, faz ele perder a vontade. Irmão, vai usando a fé. Daqui a pouco você vai ver, a pessoa vai chegar para você, ela não sabe que você estava orando, mas ela vai dizer, não sei o que aconteceu, você acredita?
eu estou perdendo a vontade de fumar, estou perdendo a vontade de beber. Eu não sei o que aconteceu. Nós sabemos. Foi tudo através da nossa o quê? Da nossa fé. Então, o fim da fé é a salvação. Para aquele que permanece na fé, milagres acontecem. Diga glória a Deus. Agora vamos entrar no nosso estudo. Todo mundo já tem a folha, pessoal? Então, quem está em casa, preste atenção. Aqui na igreja, nós vamos ler. À medida que a gente estiver lendo, você leia com o pastor. Quando parar, aí eu vou dar algumas explicações. Então, vamos lá. 10º mandamento. Pratiquem a fé para a salvação. Então, já dei a entrada. Sua fé é preciosa, sua fé é preciosa, sua fé não é menor do que a fé de ninguém. Se você continuar usando a sua fé, logo, logo, toda a família vai estar na presença de quem? O doente vai ser curado. Aí, vamos na lição. O que diferencia o justo do ímpio é o que, pessoal? É a fé. Segundo o dicionário, Rose, diferença significa falta de semelhança. Mas se colocarmos pessoas que creem e as que não creem juntas, percebemos que são todas semelhantes em algumas coisas, né? Pois têm as mesmas necessidades, sentem fome, frio, calor e tem o quê? Agora, olha o que diz agora. Porém, a reação delas diante dos problemas será o quê? Diz lá, o homem natural será guiado pelo que os seus olhos veem, enquanto aquele que crê pela fé, mas o justo viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem o quê? Então, é fácil você ver quem é da fé e quem não é. É o comportamento. Quem tem fé enfrenta a luta, mas a pessoa que tem fé na luta, ela permanece firme, ela permanece tranquila, ela não muda o jeito dela. Porque, pessoal, ficar chorando, ficar abatido, ficar nervoso, são reações que não vão mudar o quê? Nada. A pessoa que está na fé, não, ela permanece a mesma. Ela sabe, não, Deus é comigo, meu Deus é maior, o meu Deus tem poder para mudar qualquer situação, então eu vou permanecer firme. Aí a pergunta que eu faço, será que quem olha para nós tem visto pessoas de fé? Irmão, se você não for uma pessoa de fé, você não vai atrair sua família para Cristo. Imagina, todo mundo olha para você e fala, ele é igual eu. Ele vai na igreja, mas ele tem as mesmas reações que a minha. Diante de um problema, fica nervoso, fica alterado, perde a cabeça. Tem cristão que fala até palavrão, meu irmão. Misericórdia. Pessoa para chegar nesse descontrole, é porque ela já não está vivendo a fé. Porque quando a pessoa está na fé, não, ela tem paz, ela tem confiança. Diga glória a Deus. Aí ele explica melhor aqui. A fé é a certeza do que se espera. Quando você está na fé, irmão, você não duvida. Tem gente que fala, será que minha família vai vir para a igreja? Será que eu vou ver minha família na igreja? Você tem dúvida. Quem tem fé tem certeza, irmão. Quando a pessoa tem fé, ela não olha para o que está acontecendo. Ela pode, diante dos olhos dela, ela está vendo uma família envolvida em idolatria, a família dela pode estar envolvida em um monte de coisa, mas dentro dela, ela tem certeza. Qual é a certeza? Logo, logo, eles vão estar servindo a quem? Porque fé é certeza. Ai, pastor, mas será que eu vou ver minha família salva? Você não está na fé. Porque quem está na fé nem comenta isso. Quem está na fé fala, não, muito em breve eu vou ver meus filhos, vou ver meu genro, vou ver toda a minha descendência adorando ao Senhor. Aí ele explica mais. E isso nos faz ter o quê, pessoal? Presta bem atenção nisso. Ter esperança, mesmo quando ninguém mais o quê? Quando o apóstolo Paulo foi levado em um barco como prisioneiro, e essa embarcação enfrentou uma grande o quê? Enfrentamos tempestades ou não? Enfrentamos. Aí diz o quê? Todos perderam a esperança. É aí que entra a diferença, irmão. A pessoa do mundo, a pessoa que não conhece a palavra, diante de uma luta, ela só pensa no pior. Ela não consegue ter esperança que aquilo vai passar, que tudo vai mudar, não. Ela não tem esperança. Ela olha para o que está acontecendo, focado Paulo. Eles estavam fazendo uma viagem, de repente houve um naufrágio, todo mundo começou a pensar o pior possível. Vamos morrer, não vamos conseguir sair daqui. Irmão, quem é da fé nunca pensa negativamente. Quem é da fé pensa, seja qual for a situação, não, eu vou vencer, porque eu confio em quem? Eu confio em Deus. Você sabe que a fé traz a esperança.
Tem muita gente hoje, mano, não tem esperança. Ele olha para a família, não acredito que eu vou ver eles convertidos. Quem tem fé tem esperança, irmão. Eu posso ver o que for. Nada do que eu estou vendo tira a minha esperança. Nada do que eu estou passando rouba a minha esperança. Diga glória a Deus. Aí diz aqui, todos perderam a esperança de sobreviver. Aí Atos 27, 20. E caindo sobre nós uma não pequena, o quê? Tempestade. Fugiu-nos toda a esperança. Irmão, nada do que está acontecendo pode roubar a sua esperança. Pastor, eu fiquei sabendo que agora ele se lançou de cabeça naquela religião. Tem problema não. Eu fiquei sabendo, pastor, que ele falou que agora ele vai ficar nessa religião até morrer. Não olhe para isso não. O que eu estou vendo não pode roubar a mim, é o que, pessoal? Mas a gente deixa. Não, pastor, que eu fiquei sabendo que agora está todo dia naquele lugar. Irmão, o que eu vejo não pode roubar a minha esperança. O que eu vejo não pode anular minha fé. Eu posso ver o que for. Estou vendo aquela pessoa cada dia se inclinar para o que é errado. Mas eu estou orando. Eu estou usando a minha fé. E Deus vai honrar a nossa fé. Diga glória a Deus. Aí diz aqui, pessoal. No entanto, Paulo buscou a quem? Em sua angústia. E o Senhor se revelou a ele dizendo, vamos lá. Paulo, não temas, importas que seja apresentada a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegaram, glória a Deus. Mas agora veremos a diferença. Pois enquanto todos tinham perdido a esperança, Paulo ousou o quê? Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim foi dito. Mano, isso aqui é muito forte. Olha o que Deus falou. Todos que estão com você, nenhum vai se perder. Só que a gente pensa ao contrário. A gente olha para o que está acontecendo e dentro de nós já começa a nascer esse temor. Será que fulano vai para o inferno? Será que fulano vai se converter? Irmão, nós servimos o mesmo Deus que Paulo. Quem serve esse mesmo Deus? Então, se Deus falou, os que estão com você, nenhum vai se perder. Então, diga bem alto, nenhum dos meus irá se perder. Se você, pastor, um dia eu tive um sonho que minha família foi para o inferno. Está amarrado em nome de quem? Eu falo isso várias vezes na igreja, mas tem gente que está começando agora. A gente tem que parar, pessoal. Quando a gente tem um sonho bom, todo mundo, quando acorda, fala, só foi o quê? Agora, gozado, né, irmão? Quando a pessoa tem um sonho ruim, espera a reunião acabar, até pálida. Pastor Nilson, o senhor ora por mim? Que foi, irmão? Não, porque eu tive um sonho que o diabo me pegava. Agora, gozado, né? Quando você sonhou que ficou rico, você não pediu para mim orar, né? Porque a gente valoriza o que é bom, meu irmão. Quando o sonho é bom, a gente não dá tanto valor, né? Mas quando é uma coisa ruim, a gente faz o quê, pessoal? A gente valoriza, ficamos com medo. Um dia uma pessoa falou isso, pastor, eu sonhei que meu filho foi para o inferno. Eu falei, mandar risada, isso é sonho, está amarrado em nome de quem? Mas a gente acaba valorizando essas coisas, irmão. Paulo falou, nenhum vai se perder. Isso aqui é para nós, irmão. Se você continuar usando essa fé preciosa que Deus lhe deu, nenhum dos seus irá se perder. Ele pode estar hoje na vida que for, Jesus vai salvar ele. Quem crê, diga amém. Agora tem que continuar usando a fé. Mesmo quando aparentemente tudo está dando errado, nada está acontecendo, vamos usar a fé. Diga, a minha fé é preciosa. Diga, a fé que Deus me deu, ela resolve. Então, o que nós aprendemos com o apóstolo Pedro? Alcançando o fim da nossa fé, o que, pessoal? A salvação. A pessoa que continuar, já esqueceram já, gente? Não, alcançando o fim da fé, o que? Salvação. Então, se eu permanecer usando a fé, todo dia orando, repreendendo o mal embora, mandando o mal embora, daqui a pouco a gente vai ver a grande obra que Deus fará. Então, não perca a esperança. Aí diz mais aqui, do barco, ao olhar ao redor, só se via o que, pessoal? Contudo, Paulo enxergava o que os olhos naturais não enxergam, o porto seguro preparado por Deus, por meio do qual todos seriam, ao invés de ficar olhando o problema, já começa a enxergar o milagre, irmão. Já começa a olhar e eu já vejo ele transformado, eu já vejo ele na igreja. Eu já contei um testemunho de uma senhora.
toda vez que ela vinha para a igreja, ela não viu o pastor no altar, ela viu o filho dela. Ela não só visualizava, mas como ela falava, muito em breve, meu filho vai estar aqui. Muito em breve, meu filho vai estar onde? Vai estar aqui. Você vê, ela enxergava o milagre. A gente tem que aprender a enxergar o milagre. Não é olhar para a situação, só ficar olhando o problema, desanimar. Não, já comece a enxergar o milagre. Aí ele fala mais aqui, ó. Romanos 8, 24. Porque em esperança somos o quê? Você tem que ter esperança, irmão. Independente da luta, independente de estar passando, não, eu tenho esperança. Deus vai fazer o melhor, Deus vai mudar a situação. Aí ele diz assim, ora, a esperança que se vê não é esperança. A gente precisa ver para crer, pessoal. Só que muita gente é assim. Ah, pastor, mas não estou vendo nada acontecer, eu vou parar de ir na igreja, eu não estou vendo ele mudar, eu não vou mais. Isso não é esperança e nem fé. A fé, pessoal, ela não precisa ver. A fé é convicção daquilo que eu não vejo, eu não preciso ver, mas eu creio que Deus vai fazer. Se você, para ter esperança, precisa ver alguma coisa, então você ainda não sabe o que é a fé e você não sabe o que é ter esperança. O Elias, quando orou para chover, você vê que quem estava do lado dele não era tão preparado, não tinha tanta fé. O que o auxiliar falou para ele? Elias falou, você vai lá 7 vezes, olha para o céu. Todas as vezes que ele foi e voltou, ele trazia uma notícia. O céu está do mesmo jeito. Nenhum sinal de chuva. Está tudo o quê? Do mesmo? E cada vez que ele trazia uma resposta negativa, Elias dobrava o joelho e fazia o quê, pessoal? Orava. Elias não se deixou levar. Irmão, no mundo tem muita gente incrédula. O diabo vai usar pessoas que todo dia vai fazer comentário para roubar a sua fé, para fazer você perder a esperança. Lembra do Elias? Cada vez que ele trazia uma notícia, não tem sinal de chuva, Elias dobrava o joelho e orava, ou seja, ele colocava a fé em ação. Chegou na 7ª oração, quando ele olhou para o céu, a nuvem era grande, né, pessoal? Qual que era o tamanho da nuvem, gente? Irmão, uma nuvem desse tamanho, ninguém acreditaria que viria o quê, pessoal? Mas o Elias, você vê o que é fé. Ouço o barulho de chuva, ouço o rio, falou, pode correr, falou até para cá, corre porque está vindo o quê? E a chuva veio ou não veio? Começa a falar, meu irmão, pela fé, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é o quê? Se para mim começar a ter esperança eu preciso ver, eu não sei o que é fé. Quem está na fé não precisa ver, não precisa sentir. A pessoa quando está na fé, independente do que ela está vendo, ela tem certeza, Deus já está agindo. Dentro dela ela fala, não, meu Deus já está agindo, o meu Deus já começou a obra, e a obra vai ser completa e perfeita para a glória dele. Amém, Jesus? Aí diz mais aqui, porque o que alguém vê, como esperará? A pessoa fica esperando ver, pessoal. Não, pastor, mas não estou vendo nada, ele ainda está fumando, ele ainda está bebendo, ele está fazendo isso, aquilo. Eu não tenho que olhar para nada disso. Vamos correr aqui, deixa nada roubar sua atenção. Quando olhamos para a família em crise, para os problemas econômicos do país, ou qualquer outro problema, sem esperança, ou seja, sem fé, é desesperador. Todavia, ao recebermos a palavra de Deus, como Paulo recebeu, e se nela nos estabelecermos, venceremos em nome de quem? Aí vamos lá. Quando os 276 náufragos chegaram à ilha de Malta, estavam com frio, fome, e apenas com a roupa do corpo, porém o quê? Vivos. O Senhor então enviou os nativos daquele lugar para recebê-los. Lá, os moradores da ilha fizeram uma fogueira para o quê, pessoal? Em tudo vemos o cuidado de Deus, pois só o Senhor está entre os que nos... Olha para mim, quanta gente fica triste, pastor, eu tento evangelizar aquela pessoa, mas não quer vir para a igreja. Irmão, lá no trabalho, Deus vai usar alguém para pregar para ela. Não desanima não. Quantas vezes, a gente fica chateado, ele não me ouve, Deus usa alguém. Alguém que a gente menos espera, Deus vai colocar no caminho para pregar para aquela pessoa. Eu falava, não é só a nossa igreja não, mas vários ministérios hoje fazem um trabalho bonito no hospital. Irmão, tem gente que entra lá entre a vida e a morte, Deus é misericordioso. Antes da pessoa morrer, Deus usa alguém,
A família pregou e não ouviu. A família falou e não aceitou. Deus usa uma pessoa que ninguém conhece, fala de Jesus e a pessoa é salva. Deus faz isso ou não faz? Depois que eles saíram daquele naufrágio, chegaram numa ilha. O que Deus fez? Deus usou pessoas que ajudaram eles, irmão. Deus sabe fazer a obra, sabe ou não sabe? Então, se você está evangelizando, pastor, eu chamo para vir para a igreja, ninguém quer vir. Irmão, Deus sabe como trabalhar, desanima não. Aí diz mais aqui, ó. Dessa forma, Ele está fazendo agora com quem, pessoal? Com você. Ajudando a tirar os olhos dos problemas, vamos ler bem alto, e a não perder a esperança que está para acontecer em sua família, quem crê. Aí diz mais, vamos lá. Na continuação dos acontecimentos narrados em Atos 28, vemos que Paulo foi buscar lenha para manter a fogueira acesa. E foi picado o que, pessoal? Um novo desafio surge. E todos achavam que ele morreria nas horas seguintes a esse infortúnio. Entretanto, vendo, aí tem a referência bíblica, Atos 28:6, que ele não morreu, mudaram o quê? Isso aqui é uma lição para nós. Olha para mim, por favor. Quantas vezes você sai de uma luta, você fala, graças a Deus, vem outra depois. Acontece ou não acontece? Paulo saiu de um naufrágio, o barco não naufragou, não afundou. Oh, graças a Deus, estamos bem. Chega na ilha, vai acender o fogo, vem uma víbora. Irmão, tem hora que é assim, uma luta em cima da outra. Mas a gente não pode perder a fé e nem o quê? Mesmo que aconteça algo, pastor, olha o que está acontecendo, não perca a fé. Você sabe que quando Paulo foi picado, algumas pessoas começam a falar, esse homem deve ter feito alguma coisa errada, né? Para isso ter acontecido, nunca entre nessa. Acontece uma coisa na família e você começa a se cobrar. Eu acho que eu estou no pecado, eu acho que eu não estou orando certo. Irmão, o diabo está solto. O diabo está rodeando a terra, o diabo está querendo matar, roubar e o que, pessoal? Mas aí você vê a nossa reação que determina a vitória. Quando Paulo foi picado, eu já preguei isso aqui algumas vezes, ele não ficou agitado. Você sabe que o veneno da cobra, se espalha pelo corpo, o que acontece com a pessoa? Ao invés de deixar o veneno se espalhar, o Paulo foi e sacudiu aquela cobra no fogo, irmão. Qual é a lição, pastor Nilson? Quantas vezes, irmão, a gente permite que o veneno do mal se espalhe? Me explique melhor. Você fica nervoso, você fica alterado, o veneno se espalhou. Por causa de uma situação, você fica nervoso com todo mundo, se ofende todo mundo. O veneno está se espalhando, irmão. Nós que somos da fé, seja qual for a situação, vamos manter o quê, pessoal? Manter a paz, manter a calma. Mas aí não, a gente deixa aquele veneno do inferno se espalhar. Aí um fica nervoso, o outro começa a chorar. Eu vou morrer, eu quero morrer, porque a vida para mim não tem mais sentido, é melhor morrer. O veneno se espalhou, irmão. O Paulo não permitiu que o veneno, ele sacudiu a víbora no fogo. Repreenda esse demônio. Se o Satanás tentou contra você, amarra ele, queima ele, em nome de quem? Tanto é, a postura do Paulo fez aquele povo se acreditar. Por quê? Olha o que diz lá, coloca aí, Atos 28:6. Coloca rapidinho para mim, por favor. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Todo mundo pensou, vamos ver o que vai acontecer. Presta atenção agora. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o quê? Irmão, a gente vai fazer muita gente mudar de opinião. Quem não crê em Deus vai começar a crer por nossa causa. Mas tudo é o quê? O seu comportamento. No dia da luta, você não fica nervoso, você não fica alterado. Não, você é a mesma pessoa. Quem olha para você até pensa, nossa, eu acho que ele não tem problema. Não, problema você tem, mas você entendeu que a sua fé é maior do que o seu problema. Irmão, muita gente vai mudar o parecer, vai mudar de opinião. Por quê? Através da sua fé. Todo mundo esperava que diante daquela luta você ia se abater, mas você está de pé, diga glória a Deus. Eu estava explicando hoje, irmão, daqui a pouco eu vou chegar lá, mas a importância da superação. Perder quem a gente ama não é fácil. Eu vou falar de um amigo, ano passado, ele perdeu a esposa dele. E ele perdeu a esposa poucos dias antes do Natal. Imagina,
Chega Natal, todo mundo quer reunir o quê, pessoal? A família. A pessoa não vê a hora de chegar o Natal, vem parente de longe, vem, né, filhos que se casaram, vem para cá dos pais. Imagina você perder a sua esposa, alguém que você ama, poucos dias antes do Natal. Aí eu estava vendo esses dias, você vê o que é superação, né? Aí ele, mesmo na dor, ele criou um canal agora de mensagens que diz assim: existe vida após morte. Porque tem muita gente, quando perde alguém, a vida para ele o quê? Acaba. Ele não. Ele está mostrando, você vê, o homem de Deus, na sua dor, na sua dificuldade, ensina os outros, pessoal. Mesmo na dor, ele ensina outras pessoas. Ele poderia perdeu a esposa, a companheira, mas você vê, mesmo em meio à dor, ele está ensinando outras pessoas. Não, existe vida após morte. Não é porque uma pessoa que a gente ama morreu, que a vida para nós, o que, pessoal? Acabou, a vida continua. Para quem se foi e foi salvo, glória a Deus. E quem ficou tem que lutar para não perder a salvação. Porque quem morreu com Jesus já foi salvo. E nós que estamos vivos, irmão, quem morreu salvo, não tem como perder a salvação. Os únicos que podem, se não vigiar, perder a salvação, é quem está o quê? Quem está vivo. E quem está vivo tem que vigiar. Quem está vivo tem que se policiar, ver como é que está diante de Deus, porque, pessoal, do jeito que a gente morrer, vai ficar. Morreu salvo, foi salvo. E se morreu sem salvação, não adianta fazer missa de 7º dia, não estou desrespeitando a religião de ninguém. Um dia uma pessoa chegou para mim: pastor, ora por essa pessoa. Isso aqui é uma lição para os obreiros e para todo mundo que está me vendo. Quando uma pessoa pedir oração, a gente não pode ser precipitado e já começar a orar. A gente tem que perguntar: quem é essa pessoa, o que está acontecendo, ou por que você quer oração? Foi dito e feito. Eu falei: irmão, quem que é essa pessoa? Não, pastor, esse é meu pai, ele morreu já faz 20 anos. Eu falei: irmã, eu não posso orar por ele, eu oro pela senhora. Não, pastor, porque hoje eu conheço a palavra, né? Meu pai, quando morreu, não era de Jesus, então eu quero que o senhor ore agora para ele ser salvo. Eu falei: só tem chance de ser salvo quem está o quê, pessoal? Porque quem morreu, meu irmão, e não aceitou Jesus, infelizmente ele vai perder a salvação. Então lute para salvar toda a família, diga glória a Deus. Aí diz assim, para a gente terminar: quem é guiado por vista, vive esses altos e baixos. Agora ele melhorou, está curado, ou diz: ele piorou, o que está acontecendo, meu Deus, entende? Porém, quem anda por fé, faz como Paulo fez, o qual sacudiu a serpente. Surgiu uma luta, ao invés de, aquela luta deixar você atribulado, aflito, não, sacode no fogo, está amarrado, Satanás, em nome de quem? Já invoca o poder de Deus. Aí diz mais, pessoal, aí diz assim: o qual sacudiu a serpente no fogo, e ela invoca o poder de Deus, o diabo sai ou não sai? E o veneno não lhe causou dano. Melhor ainda, olha que forte, a mão que havia sido ferida foi a que Deus usou para curar vários que estavam doentes naquela ilha. Diga glória a Deus. Satanás quer fazer a gente parar, irmão. O diabo quer fazer de tudo para você desanimar, desistir. Você vê, tentou acabar com a vida de Paulo, porque sabia que Paulo iria ajudar outras pessoas. Através de mim, de você, de nós, muitas almas vão entrar no céu. Quem crê nisso aqui? Aí, para terminar, vamos lá. Creia, se o inimigo feriu você, o Senhor quer o quê, pessoal? Curá-lo. E ainda usá-lo para curar outros. Pois com a consolação com que for consolado, você consolará o quê? Olha, o missionário fala muito esse versículo. Coloca aí, 2 Coríntios 1,14. Eu vou ler com você. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Irmão, na tribulação você tem que ir até a Deus. Homem nenhum vai consolar você igual a Deus consola. O homem pode dizer: isso, chora mesmo. A vida é assim, né? Uns sofrem e você é um desses. Esse é o consolo humano. Eu brinco, né? Alguém chega: nossa, que dor no peito. Aí o amigo fala: eu conheço alguém que teve essa dor. E ele, tá bem? Não, morreu. É o consolo humano, né? Não ajuda a coisa. Irmão, quem te consola na tribulação é Deus. Eu prego a palavra há anos. Sabe uma coisa que até agora eu não consegui digerir?
Uma coisa que até agora eu não consegui assimilar: quantas pessoas a gente vê se ausentar da igreja, a gente manda mensagem e liga: ô irmão, o que aconteceu? Pastor, estou numa luta. Irmão, quem vai ajudar você a vencer sua luta? Fala mais alto, quem? Que nos consola em toda. Então, tribulação é luta. Quando eu estou passando uma luta, eu tenho que ir até a Deus, irmão. Eu tenho que me humilhar diante dele. Quem vai me ajudar, quem é? Mas ao invés de buscar o consolo humano, desculpa falar, você vai buscar consolo numa casa que ninguém conhece a palavra. Você vai buscar consolo numa casa que ninguém busca a Deus. O que eles vão falar? Fazer o quê? É perigoso até falar, vai aí, fica indo na igreja e agora se lascou. Desculpa falar assim. Ao invés de te ajudar, vão falar coisas que vão trazer condenação e culpa. Aí olha o que ele diz: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem, o quê? Em alguma, com a consolação que nós mesmos somos consolados, o quê? O que representa isso? Irmão, aonde você venceu, você vai ajudar outras pessoas a vencer. Quem já foi curado aqui? Quem já recebeu cura? Você já falou para algum doente como é que você foi curado? Nunca falei. Você está sendo egoísta, você está sendo mal. Você não entendeu que aonde você foi consolado, você pode agora consolar o quê? Outras? É uma pergunta, não é para envergonhar. Alguns aqui tinham vício. Eu vi o Osmar era viciado, né? A mãe até falou um dia a luta, ele falou: pastor, minha mãe tinha que dar dinheiro da comida, porque gastava tudo. Se o Osmar nunca falou de Jesus para um viciado, irmão, ele está sendo mal. Porque aonde ele foi consolado, ele vai ajudar outras pessoas. Um exemplo, ele vê uma pessoa que está no vício, ele vai encher a boca e falar: você pode sair dessa vida. Aí alguém vai falar: mas como? Ele vai falar: vindo na igreja, buscando a Jesus, ele o quê, pessoal? Ele me libertou. Só que nem sempre, isso aqui é muito sério, aquele que foi consolado está consolando outras pessoas. Como eu falei do amigo lá, ele perdeu a esposa, poderia estar chorando agora. Não, ele criou um canal onde ele está pregando para ajudar pessoas que também perderam entes queridos. Ou seja, ele foi consolado, ele recebeu o consolo, então ele está bem. Mesmo, lógico, perder quem a gente ama, vamos sentir falta? Sim ou não? Só que para ele a vida continua. Está fazendo a obra de Deus, está ganhando alma. Então eu achei muito bonito da parte dele. Aonde ele recebeu consolo, ele está agora consolando o quê? Outras. Irmão, sabe quando é que a igreja vai faltar lugar na igreja? Quando a gente começar a viver isso aqui. Só que muitos de nós, aonde a gente foi consolado, a gente conhece pessoas que têm o mesmo problema. E desculpa falar, não estamos fazendo o quê? Hoje de manhã eu fui para o monte. Essa semana eu fui 3 dias, saí da minha casa 5 horas da manhã escuro. Amanhã eu vou de novo. E amanhã eu quero que esteja chovendo, porque com chuva ou sem chuva eu vou orar do mesmo jeito. Eu fiz um propósito. Sabe qual foi a oração que eu fiz no monte essa madrugada de manhã? Meu Deus, faça com que todos os membros sejam como aquele homem que foi liberto. Lembra o endemoniado de Gadá? Quando ele foi liberto, ele queria seguir Jesus. Jesus falou: não, você não vai me seguir. Você vai anunciar para os seus quão grandes coisas Deus lhe fez. A Bíblia diz que além de pregar para a família, pessoal, ele pregou para toda a cidade. Irmão, é fácil falar: a igreja tem pouca gente, tinha cadeira vazia. Mas o que você está fazendo pelas almas? Alguns são até obreiros, estou falando dos nós obreiros não, mas é fácil: cadê fulano? Mas quantas almas a gente está indo atrás? Quantas almas a gente está mostrando o caminho? O Davi falou uma coisa bonita, já vou terminar, no Salmo 51. Nós temos que mostrar, irmão, para os pecadores o caminho. O mundo precisa conhecer o caminho. Qual é o caminho, pessoal? Qual é o caminho? Jesus, né? Então, não fica chateado. Você tem falado de Jesus, se você não fala, você não está mostrando o caminho. Olha o que ele fala, Salmo 51, versículo 13. Esse salmo, Davi escreveu ele, pessoal, quando você sabe que ele cometeu um adultério, ele pecou, e ele participou da morte de um homem chamado Urias. Só que, pessoal, mesmo cometendo esse pecado, ele alcançou a misericórdia. Por quê? Porque ele foi sincero. E quando ele recebeu a misericórdia, olha o que ele falou:
Irmão, vamos viver essa palavra? Então ensinarei aos transgressores os teus o quê? Tem gente, Osmar, que não vem para a igreja porque se sente pecadora. Nós temos que ensinar ele o caminho, falar, você não é melhor, não é pior do que eu. Eu também, quando vim para a igreja, eu tinha pecado, eu fazia tudo o que era errado, mas Jesus me perdoou. Mas a gente ensina o caminho, Marcelo. A gente vê a pessoa lá morrendo e não ensinamos o caminho. Irmão, você sabe qual foi o caminho que mudou a sua vida. Agora, cabe a nós mostrar esse caminho para aqueles que estão aonde, pessoal? No mundo afora. Aí ele diz, então me ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti o quê? É chegar para aquela pessoa que se sente pecadora, imunda, suja, falar o que para ela? Eu também cheguei na igreja do mesmo jeito, mas Jesus me recebeu de braços, do jeito que eu era, Ele me aceitou, Ele me deu uma nova chance, Ele vai dar para você também. Irmão, aonde eu fui consolado, eu vou consolar os que sofrem. Quem entendeu aqui? Você chegou na igreja cheio de pecado, Jesus te perdoou. É o que nós temos que fazer, sair pelo mundo agora, falar para todos os pecadores, Jesus ama você. Eu também era igual a você, mas eu encontrei o perdão. Eu também encontrei a misericórdia. E essa mesma misericórdia está estendida para todos que vêm até Jesus. Quem entendeu a palavra aqui? Você entendeu? Usa a sua fé. Através da fé, a família vai ser salva. Amém? Vamos ficar de pé?